Vou viajar no tempo, cavalgar no infinito, retornar à distância. Aqui é muito bonito, a paisagem é linda, convivemos com ela. É um lindo jardim, a minha flora mais bela. Segundo episódio, e tô chegando para o segundo episódio. Vamos chegar para falar com cabeça de abóbora. Vamos chegar, vamos chegar. Ô rapaz, cabeça de abóbora. Muito bem. Estamos chegando para o segundo episódio de uma criança com mais de 80 anos. Lembram-se que eu falei que a parte de hoje seria muito emocionante? Muito bem. Me apresentando, sou Canela de Avestruz e tenho aqui o. Eu não sei como eu diria se ele é meu amigo ou não. Ele anda. É meu amigo? Muito bem. Ele fez um sinal com a cabeça dizendo que é meu amigo. Mas eu fico sempre com o pé atrás, né? Mas ele está aqui, não fala, mas eu falo por ele, não é verdade? Quando ele não gosta das coisas, ele vira a cabeça lá para o outro lado. Olha para o público. Para o público, para o público, olha para o público. Aí ele fica assim, ó. Olha para o público, rapaz. Vai, olha para o público. Aí, fica aí só dando teu aval, né? Então, uma criança com mais de 80 anos. Contamos um pedaço da história quando a mamãe estava com seus dois filhinhos lá no armazém. Lembram-se? Claro, né? Claro que estão lembrados. Se não lembrarem, é só recorrer ao episódio 1. Deixa eu ver se eu estou bem camuflado, porque não sei, tem gente querendo roubar minha história, né? E tem gente querendo saber também, querendo saber o final da história. Então eu tenho que andar camuflado assim, para que eles não fiquem me investigando. O investigador aqui sou eu. Então a mamãe chegou com os dois filhinhos lá e fez aquele mini surtimento. Lembram-se? Mas se segurem para o que eu vou contar hoje. Olha, é de doer o coração. Até hoje, cada vez que eu lembro, eu fico num sentimento, parece que nada tira aquilo de dentro do meu peito, né? Aí a mulher saiu, aquela mamãe, com os dois filhinhos, né? De volta para o seu ranchinho. No que saíram na porta, os filhinhos começaram a falar com ela. E eu saí logo atrás, porque eu queria falar com ela também. Eu ia acompanhar ela até a, o rancho dela, né? Ou a casinha dela, fazendo perguntas, indagando, para que eu pudesse escrever
aquele roteiro da melhor maneira possível, né? Então, quando os filhinhos começaram, principalmente o maiorzinho, né? Começou, mamãe, chocolate. Porque outros pais que estavam ali na venda estavam dando chocolate para os seus filhos e eles estavam comendo ali, se esbaldando, né? E os pobrezinhos olhando e não podiam comprar, a mamãe não podia comprar para eles, né? Então, eles saíram reclamando. Mamãe, chocolate. E o outro menorzinho dizia, coate, mamãe. E aí o maiorzinho fez uma pergunta, e essa sim, essa foi de derrubar os corações, né? Mamãe, por que que as outras crianças têm os papai que pode comprar chocolate para eles? Por que que os meus papais não são iguais aos papais dos outros? Aí a mamãe baixou a cabeça e não podia nem responder, né? Se desabou num choro e eu, que ia seguindo, fiquei sem palavras. Não pude nem ah, chamar a mulher, dizendo que eu queria falar com ela, porque eu estava sem condições emocionais naquele momento, né? E eu sou muito ah, emotivo, né? E numa situação dessa, e eles ficaram falando assim, né? Na maior inocência, eu queria que meus papais fossem igual aos papais dos outros. Por que não são? Por que que os outros papais podem dar chocolate para os filhinhos e por que nós não? E o pequenininho chorava e dizia, coate, mamãe, coate. Aquilo me doeu o coração, né? E a mulher chorou um pouco, desabafou, e eu cheguei até ela, né? E comecei a fazer algumas perguntas para ela, para ver se amenizava o sofrimento dela. E, ao mesmo tempo, dos garotinhos. Isso já tinha se afastado uns bons metros, né? Mas eu pedi para ela descansar um pouquinho e voltei na venda, comprei uns chocolates para cada um deles e aí a gente foi conversando, né? Então, ela pôde me dizer, né, o que estava acontecendo, me contou um pouco da vida dela e por que que ela tinha que passar aquele sacrifício todo, dizendo do que ela vivia, fazendo serviço braçal de homem, né? Cortando lenha, roçando capoeiras e arrancando batatas. E aí ela me disse, eu perguntei, esse sortimento não é tão pouquinho para vocês caminhar essa distância e, e se alimentarem? Aí ela me falou, olha, o que tem nos defendido é que quando eu arranco batatinhas, a enxada pega algumas. Quando se arranca de enxada, né? A enxada pega algumas e corta. Eu não corto proposital porque eu ganho por medida, né? Mas
algumas não escapam do fio da enxada. E o dono da propriedade, ele bondosamente, ele dá aquelas cortadas para que a gente faça comida. E isso vai me ajudando, né? E assim, fomos caminhando, eu fui ajudando a carregar os filhotinhos dela, né? E a gente foi até próximo ao sua casinha, né? Então, eu fiz muitas anotações ali, anotações que depois, no desenrolar dos vídeos, a gente vai mencionar, né? E assim, eu deixei ela na sua casinha e segui meu caminho de investigador, de pesquisador, para que pudesse contar uma história com a maior veracidade possível. E é isso que eu estou fazendo. Não é isso aí? Fala, diz alguma coisa. Eu digo para ele dizer alguma coisa, mas eu já falei, né? Ele não fala. Ele não fala, ele simplesmente ele mexe com a cabeça. E quando não gosta, ele olha para o outro lado, né? Quando ele não gosta de uma coisa que a gente pergunta ou que toca nele por brincadeira, eu quero ver se um dia ele vai tocar gaita, se ele vai tocar violão. Mas vamos ver isso aí, né? Será que é possível? Ah, não acredito não, né? Mas então a história de hoje da, dessa criança com mais de 80 anos fica por aqui. E no terceiro episódio, então eu vou continuar contando, né, mais coisas sobre aquela família. Mas para descontrair, eu disse que sempre ia trazer uma coisa a mais, né? Então eu vou trazer uma brincadeira, uma historinha, né? Nem deveria contar história de bebum, né? Porque essa história triste de uma criança de mais de 80 anos, né? Todos na família estavam sofrendo por causa do papai deles que bebia demais, né? Mas vamos para o lado cômico daqueles que muitas vezes bebem, né? Às vezes nem são de não trabalharem, né? São gente que trabalham, mas que um dia se perdem, né, na bebida e fazem coisas engraçadas. Então, o bebum de hoje fez uma coisa engraçada. Ele se passou na bebida lá uma, um bar, né? E achou que estava na hora de voltar para casa, né? Começou a se sentir mal, porque ali ele estava bebendo e comendo algumas coisas. Então, ia levando, né? Mas quando ele parou, de comer e só bebeu, isso agitou a barriga dele, né? Ele tinha comido pão, salame, rapadura e não sei o que mais comeu, acho que queijo. E aquilo fez um revum na barriga dele e ele saiu, né? Para o lado de fora da venda, viu que ia vomitar, se agarrou num poste lá, encostou a testa no poste e dá-lhe vômito, né? Depois que vomitou bastante, os olhos já não enxergavam mais nada, os postes andavam tudo rodando, e ele começou a olhar
para aquilo que ele havia vomitado, né? E aí começou a exclamar, coisa de bebum. A rapadura que eu comi, tá aí, eu vomitei. A salame que eu comi, também eu vomitei. Tá ali, ó. O queijo que eu comi, o pão que eu comi, tá tudo ali. Mas esse cachorro aí, eu não comi. O cachorro estava lambendo o vômito dele e ele se implicou com o cão porque ele não havia comido o cão. Por que que ele estava ali, né? Coisa de bebum, coisa engraçada que às vezes acontece com as pessoas que se passam na bebida. Não é isso aí, seu gordão cabeça de abóbora? Por hoje, a história é essa então. E eu vou me retirar, vou viajar no tempo, cavalgar no infinito, retornar à distância. Aqui é muito bonito, a paisagem é linda, convivemos com ela, minha prenda.